Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Meu nome é Milene, eu me casei com 19 anos, fui mãe aos 21 anos. Foi uma gravidez super desejada, eu orei muito e pedi muito a Deus por essa gravidez. Mas ao longo do período, quando a gente é mãe muito jovem, a gente não tem muita capacidade, por mais que a gente seja madura, a gente não tem muita capacidade. Na verdade, a gente precisa aprender, a gente aprende a ser mãe junto com a criação dos nossos filhos. E a Laís nasceu, foi um presente de Deus na minha vida, foi a primeira neta, a primeira filha, e ao longo do tempo ela foi crescendo dentro da igreja, nós estávamos firmes na igreja, uma bênção. No meio do caminho dessa trajetória, eu precisei voltar a trabalhar, e aí os anos vão se passando, e eu comecei a me dedicar mais na minha vida profissional, e trabalhava muito, e esqueci um pouco da minha filha. Estou contando essa parte dessa história para vocês entenderem o porquê que é tão importante a presença da mãe dentro de um lar. Quando a Laís foi crescendo, eu me lembro muito bem, isso há 24 anos atrás, né? Eu trabalhava em um escritório de contabilidade, eu trabalhei muito, trabalhava no sábado, tinha uma empresa que dava treinamentos, e aí comecei a trabalhar aos sábados, chegava em casa, levava trabalho para casa, e o tempo foi passando e eu não via minha filha crescer. Eu só me dei conta depois que os problemas começaram a aparecer. Me lembro perfeitamente de um dia que, para minha vida, embora hoje eu sei que eu sou curada, mas eu estava dentro de um supermercado e encontrei com uma pessoa, e ela simplesmente virou para mim e falou assim: Milene, eu preciso te contar, eu estou há tempos querendo te encontrar e não consigo. E aí ela me deu a notícia de que a Laís estava mexendo com drogas. Meu chão desabou. Naquele dia foi tão difícil para mim, parecia que eu acordei para a vida e entendi que eu precisava mais dar valor à minha família do que à minha vida profissional. E o meu mundo praticamente desabou nesse dia, porque eu fui entender que trabalho é bom. Hoje a gente sabe que as mulheres precisam sair para o mercado de trabalho, mas elas não podem de forma nenhuma esquecer de priorizar o bem mais precioso, que é a nossa família, o nosso casamento, a nossa filha, os nossos filhos. E eu pude entender isso, essa dificuldade. Aquele dia eu larguei tudo, eu decidi, foi num sábado, eu decidi na segunda-feira pedir demissão de um emprego de quase 12 anos, mudar de cidade. E foi um choque de realidade muito grande. Eu falei, eu não quero isso pra mim, não quero, e acabou, mas já era tarde demais. E aí eu fui descobrir que minha filha, com 12 anos de idade, já estava envolvida com muitas outras coisas. E para mim foi muito difícil. Nessa época eu não estava na igreja, não estava na presença do Senhor. Estava realmente assim, vivendo uma vida que não era aquilo que Deus tinha planejado para mim. Eu me lembro perfeitamente que assim, tinha noites que eu ia buscar a minha filha no baile funk. Foi muito difícil, uma rebeldia extrema, nossa, voltando ao passado e lembrando de como aconteceu. Eu olho para mim hoje, olho para minha situação hoje, eu falo, eu sobrevivi. Eu me separei. Foi uma situação muito dolorosa também, inclusive para ela. Uma das coisas que eu falo para todas as mulheres: lute pelo seu casamento até o fim, não importa o que aconteça. Antes de eu vir embora para o Canadá, Deus fez uma obra linda na vida dela. Ela estava namorando um rapaz que também vivia nessa vida de drogas, de crime e tudo, e Deus resgatou os dois. Eles se batizaram juntos, estavam vivendo juntos, depois se casaram, constituíram uma família. Hoje tem 2 filhos, estão firmes na igreja, são uma bênção. E eu vejo isso como o poder da oração e da intercessão. Infelizmente, a minha vida espiritual não estava 100% na presença do Senhor, a ponto de falar, foi você, o crédito é seu de intercessão. Deus conhece o meu coração e sabe que eu coloquei a minha filha na presença do Senhor. Quando eu engravidei dela, eu consagrei ela ao Senhor. E eu sei que isso tem um peso muito grande. Mas a minha mãe, ela nunca desistiu nem de mim e nem da minha filha. Minha mãe sempre foi a minha maior intercessora. Eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe,
Porque eu não sei o que seria da minha vida se ela não tivesse tanto de joelho dobrado, pedindo a Deus pela minha vida. E pela vida da Laís também. Hoje eu louvo muito a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Estou aqui no Canadá, já tenho 8 anos. Louvo a Deus porque aqui no Canadá Deus restituiu a minha vida, e me deu um novo recomeço. Cheguei aqui, conheci o Isaélio. Para mim foi muito difícil tomar a decisão de me casar de novo, mas eu creio que Deus, ele tem um poder tão grande. Ele fala sobre a abominação, o divórcio, mas com um poder de restauração. Por quê? O divórcio causa muitas dores, mas Deus sempre olha para nós com um olhar imenso de misericórdia. Ele nunca, jamais vai atirar a pedra sobre as nossas vidas, mas ele sempre estende a mão dele e fala: filha, eu te amo, eu tenho uma nova história para te dar. E foi isso que o Senhor fez comigo aqui no Canadá. Nos casamos e através dele, eu falo isso com ele direto: amor, você foi a peça rara para que eu voltasse para os caminhos do Senhor. Então ele se batizou, nós nos casamos e faltava algo, né? E eu sempre falava com Deus que eu não queria mais ter filhos. Não queria. Durante muitos anos eu falei que eu queria uma filha só e pronto. E nessa segunda oportunidade, Deus acendeu tanto no meu coração a vontade de ter filho, né? De novo. E eu me lembro de um dia que eu estava na igreja e, dobrando meu joelho, eu orei e falei: Senhor, o Senhor tem mudado alguma coisa aqui dentro. Eu não queria mais ter filhos, mas o Senhor coloca no meu coração um desejo muito grande de ter de novo filho. Mas eu já estava com 39 para 40 anos. E aí, com 41 anos, eu engravido. Para mim, foi resposta realmente de oração. Quando eu engravidei, foi muito feliz. Eu contei pro Isaélio, o sonho dele era ter uma menina. Aí procurei a minha médica, apresentei para ela os exames, aí ela pediu outros exames e começou aquela rotina de que alguma coisa não estava bem comigo e com o bebê. E aí eu me lembro perfeitamente que teve um dia que eu fui no banheiro e é como se tivesse caído uma bolha de um coágulo. Naquele dia foi um dia muito doloroso, eu chorei muito, mas muito mesmo. Aí no outro dia de manhã eu fui fazer o exame, uma outra ultrassom. E nessa ultrassom, o médico disse que realmente já tinha limpado e que eu tinha perdido o bebê. Quando eu cheguei em casa, me lembro perfeitamente desse dia, eu fui pro joelho, eu chorei muito aos pés do Senhor. E eu olhei para Deus e falei: Senhor, tá tudo bem, já entendi. O Senhor não quer que eu seja mãe novamente, tá tudo bem, eu entendi. Não se preocupe, eu tô bem, vou ficar bem, mas tá tudo bem. E tinha tomado a decisão de colocar o DIU, porque eu já estava com 41 anos. E eu não queria mais me arriscar de novo. E nesse dia eu escutei um louvor que para mim foi Deus falando claramente para mim. E eu chorei muito que aquele louvor: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. Eu cantei esse hino todo. A Ele a honra e o louvor. E eu cantava aquele hino com meu coração tão ardendo. E eu falava com Deus: tá tudo bem, Deus, eu sei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Voltei à minha rotina normal, mas na minha cabeça eu realmente tinha interesse de marcar a ginecologista e marcar e colocar o DIU. Só que eu tinha uma viagem marcada para o dia 5 de julho. Fui para essa viagem normal, trabalhando. Eu me lembro que a gente estava num local onde estava acontecendo eventos e tinha várias comidas de várias regiões. Essas comidas me fizeram meu estômago embrulhar e eu comecei a sentir sintomas de gravidez. Isso foi no dia 5 de julho. O fato consumado foi mais ou menos no dia 4 a 5 de junho. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E na minha cabeça, sintomas de gravidez. Será que é uma gravidez psicológica? Eu fui numa loja para comprar aquele teste de gravidez. Cheguei em casa, fui no banheiro escondidinho e fiz o teste de gravidez. Positivo.
Hoje eu entendo que Deus tem propósito até nisso. Tem certas coisas que precisam acontecer na vida da gente pra gente entender o que é milagre. Cheguei na minha médica e aí cheguei pra ela falando com ela que eu estava grávida e ela: como assim? Grávida? Não, impossível, impossível, impossível. Você fez a ultrassom 30 dias atrás, tinha detectado que você tinha perdido o bebê. Meu útero é virado. E isso dificulta um pouco a gravidez. Fora isso, ovário policístico e 41 anos de idade, sem contar que eu tinha acabado de ter um aborto. Ela foi e falou assim: impossível isso. Mas você está falando, eu falei assim: é possível. Meu Deus é Deus de coisas grandes e impossíveis. Primeira ultrassom, tum, 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 coração batendo. Como aquele versículo que diz: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos quem sonhas. Aí então estava pisando nas nuvens, porque o Senhor tinha realmente restaurado a minha sorte. E no dia 5 de março de 2020, fui para o hospital, eu e meu marido. Ele assistiu o parto e a Larissa chorou. Na hora que a Larissa chorou, a primeira coisa que eu fiz foi colocar ela, na hora que eles pegaram ela e me deram ela, foi apresentar ela ao Senhor. E eu falei: Deus me deu, Deus tomou, mas Deus me restituiu. Então, se você, mãe, tem interesse de engravidar, tem orado, pedido a Deus, você, mulher que quer engravidar, que tem orado, pedido a Deus para engravidar, eu quero dizer para você: não desista de ser mãe, não desista do seu sonho de ser mãe. Você tem nas tuas mãos um poder imenso que é a intercessão, a oração. Deus responde oração. E Ele tem o poder de mudar a sua história se você acreditar. E eu quero compartilhar também com aquela outra mãe que às vezes tem um filho, tem uma filha, com os filhos, não sabem como lidar na adolescência, filhos rebeldes, mexendo com droga. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Nunca diga cansei, porque às vezes a gente cansa. Ser mãe é cansativo, sim. Mas vai para o joelho, vai orar e vai clamar a Deus: Deus, restitua a minha força, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que derrama sobre nós a graça. E eu tenho certeza absoluta que assim como Deus fez na minha vida, eu lanço uma palavra profética sobre a sua vida, que Deus tem poder de restaurar os seus filhos, restaurar a sua história, restaurar a sua família, porque para Deus nada é impossível. E hoje, como eu tenho o prazer e o orgulho de dizer para todo mundo: minha filha é uma excelente mãe. Hoje eu tenho 2 netos lindos que ela me deu, que o Senhor me deu através deles, e eu louvo a Deus pela vida dela. Então tem certas histórias na nossa vida que a gente passa e a gente não entende por quê. E não é feio olhar para trás e ver o passado tão obscuro que aconteceu lá. O passado, ele só nos dá uma lição. Olhar para frente e ver que na frente tem um futuro brilhante que Deus tem para nós. E eu tenho certeza absoluta que para todas as mães que estão me assistindo, Deus tem uma nova história para a vida de vocês. Deus tem poder de restituir, restaurar e recomeçar. E mais ainda, te conceder a chance de ser mãe. Acredite, mulher. Acredite, mãe. Porque Deus tem uma história para você. Deus te abençoe.